E nós estamos aqui na expectativa da votação do candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal. Ele mudou os planos, ele ia votar inicialmente às 9 horas da manhã em uma escola da Zona Sul de São Paulo, no bairro de Moema, mas mudou para agora, à tarde, no finzinho já do período de votação, são 3h41, então ficamos na expectativa, a qualquer momento nós teremos a votação e, como fizemos com os outros candidatos, a Jovem Pan vai registrar ao vivo. Nós temos aqui o Alan Gani, também o Cristiano Vilela e o cientista político que está conosco, o Lucas, conversando com a gente. Ô Lucas, mais uma pergunta sobre esse empate triplo aqui em São Paulo. A qualquer momento posso te interromper para a gente registrar o voto de Pablo Marçal. Eu pergunto para você de que maneira o eleitor indeciso ele toma a decisão em cima da hora. Isso é capaz de mudar muita coisa na eleição aqui em São Paulo? Numa eleição mais acirrada, imagino que a possibilidade de mudança é sempre muito grande e, claro, são votos que podem decidir uma eleição. Sim, com certeza. Esse é o que a gente chama, dentro da ciência política, de eleitor pendular, que é aquele eleitor que acaba mudando o voto no meio da eleição. E pensando muito nesse voto útil, pensar no candidato que tem maior chance de vencer no segundo turno, diferente aquele candidato que esse eleitor não quer, que chegue ao poder de forma alguma, faz muito sentido, principalmente pensando no segundo turno, que vai ser muito disputado. Bom, vou chamar os nossos comentaristas. O Cristiano Vilela faz a próxima pergunta para o Lucas Ramos, cientista político, participando aqui da programação da Jovem Pan. Cristiano Vilela. Lucas, boa tarde, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan, Lucas. Lucas, com relação, você já falou bem aqui anteriormente, com relação a quando o candidato ele tem uma alta taxa de rejeição e fazendo uma análise sobre isso. Agora eu faço a pergunta para você, o que é mais difícil ao longo de um processo político, de um processo eleitoral? Reverter uma alta taxa de rejeição ou, eventualmente, fazer o candidato conhecido e fazer o candidato ser visto como uma opção efetiva por parte do eleitor? Sem dúvidas, retroceder uma situação de alta rejeição é o mais complicado. Normalmente, quando a gente vai fazer uma análise dentro de uma pesquisa, o cientista político tende normalmente a sempre olhar primeiro o índice de rejeição do que a intenção de votos. Porque o índice de rejeição, normalmente, quando o eleitor tem aquela rejeição para aquele candidato, ele tende a já ter um certo conhecimento, logo ele acaba não trocando essa rejeição. Já o índice de voto, como eu disse anteriormente, existe muito esse eleitor pendular que acaba trocando isso ao longo da eleição. Portanto, o índice de rejeição tende sim a ser um grande fator decisório aí em todas as eleições. Lucas, vou pedir mais um segundo da sua atenção, porque eu vou girar a nossa reportagem. O repórter Misael Manete está na expectativa também do voto do candidato Pablo Marçal nessa escola na Zona Sul aqui de São Paulo, bairro de Moema, não é, Misael? As últimas informações para você. Bom trabalho, boa tarde. Oi, muito boa tarde a você e para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. A gente está aqui no Centro Educacional Brandão, que fica em Moema, em São Paulo. A gente acompanha a movimentação, a expectativa é que o candidato do PRTB, Pablo Marçal, chegue por volta das 4 horas da tarde nessa escola particular, como eu disse, que fica aqui no bairro de Moema. A gente vê aqui ao fundo toda a imprensa reunida e a gente vai também, acho que, dar alguns passos aqui, porque pelo visto o movimento começa a andar. A gente sabe que é uma sala pequena aqui para acompanhar essa votação. De acordo com o que a gente conseguiu apurar, Pablo Marçal ainda não saiu da casa dele, mas pode chegar a qualquer momento, como a gente sabe. E a expectativa é que ele chegue a partir das 4 da tarde. Desde ontem e durante toda a semana, a gente vem acompanhando, esse caso de Pablo Marçal em relação ao que ele publicou nas redes sociais contra o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Vocês devem estar falando disso aí no estúdio, Hoje teve uma perícia e concluiu que esse laudo é falso, então também isso está sendo muito falado entre os colegas de imprensa e todo mundo aqui. Por aqui a gente vê apoiadores, pessoas usando o boné de Pablo Marçal, com a inicial do nome dele, M, muita movimentação de polícia e por aqui a gente deve entrar a qualquer momento já para se posicionar, para acompanhar a chegada dele, que deve acontecer em minutos e a gente pode voltar a qualquer momento.
Misael, esse colégio fica perto do aeroporto de Congonhas, aqui na zona sul de São Paulo, e ele votaria de manhã, né? Mas ele mudou a hora da votação, agora são 3h46, faltando 1h14 para o fechamento das urnas, Misael. O horário está apertado, inclusive a gente brincava que está parecendo Enem, né? Será que ele vai chegar bem no finalzinho, quando fecharem as portas? Parecia uma brincadeira, mas é o que a gente estava pensando, inclusive, que poderia acontecer. Então, realmente, horário apertado, ele precisa chegar rápido. De acordo com o que a gente conseguiu apurar, a casa onde ele estaria é bem próxima daqui, cerca de 15 minutos, perto 15 minutos dessa escola. Então daria tempo, o movimento aqui de trânsito é bem tranquilo, então pode ser que a qualquer momento ele chegue para fazer, né, para votar aqui nessa escola que fica em Moema. A expectativa é grande, tem uma movimentação da polícia bastante intensa, de votantes e também de apoiadores que estão por aqui. A gente vai ter agora que tentar entrar aqui e eu volto a qualquer momento com vocês. Perfeito, Misael. Bom trabalho para você. Você volta em instantes aqui na zona sul de São Paulo, no Centro Educacional Brandão, perto do aeroporto de Congonhas. E, claro, depois da votação, a gente vai acompanhar a votação do candidato Pablo Marçal e também a fala dele. Possivelmente dará uma entrevista aos jornalistas que estão acompanhando o voto em instantes aqui na Jovem Pan. Vou voltar com o cientista político Lucas Samos, conversando com a gente e fazendo esse balanço aqui em São Paulo. É possível cravar apenas um ponto dessa eleição aqui em São Paulo, que haverá segundo turno. Pelo menos é o que se espera e é o que indica a pesquisa, pelo menos a última pesquisa foi divulgada pelo Datafolha nesse sábado. Lucas. Isso mesmo. Todas as pesquisas, desde o início das eleições, apontam que nenhum dos candidatos tem mais de 50%. Logo, a gente deve ter, sim, um segundo turno, e nenhum deles está nem próximo disso. Então, é bem possível que a gente vai ter um segundo turno, porém, indefinido ainda, com muita incerteza de quais serão esses dois candidatos para o segundo turno. O Alan Gani faz agora a próxima pergunta para o Lucas Samos, cientista político, conversando com a gente aqui na Jovem Pan. Gani. Boa tarde, Lucas. Num segundo turno, quaisquer que sejam os cenários, né, possíveis, além da própria rejeição, os votos do Datena e da Tabata também seriam bastante decisivos, né? Não os colocam no primeiro turno, mas eles têm ali um percentual relativamente grande. Para onde migrariam esses votos, tanto de Tabata Amaral quanto de Datena? Boa tarde, Gani. Sim. E aí vai depender muito de para onde, quais serão os dois candidatos do segundo turno. Eu acredito que, principalmente, os votos da Tabata Amaral devem seguir mais para o Guilherme Boulos, caso ele passe para o segundo turno. E o do Datena deve se dividir entre o Guilherme Boulos ou o Ricardo Nunes, caso ele estiver no segundo turno. Acho que os votos do Datena devem ser divididos entre esses dois candidatos, caso eles estejam no segundo turno. Ô, Lucas, essa foi uma eleição que tivemos ocorrências, muita violência. De que forma, você que obviamente conhece bem a história das eleições e tem também a avaliação do perfil do eleitor, de que maneira o eleitor reprova esse tipo de coisa? Isso se reflete nas rejeições? As rejeições aumentam por causa justamente disso? Como é que a gente pode fazer essa medida da rejeição, no caso aqui em São Paulo, que é o colégio eleitoral em que estamos? Sem dúvidas. Tanto é que quando a gente olha hoje, os dois candidatos que estão com maior rejeição são eles, o Datena e o Pablo Marçal, que protagonizaram alguns problemas entre eles, né? Teve agressão verbal entre os dois. Logo a gente percebe que o eleitorado não está contente com esse tipo de atitude dos atuais candidatos. Ô Vilela, queria te perguntar, eu fiz a mesma pergunta pro Lucas sobre a rejeição dos candidatos, né? De que forma que o eleitor encara o que está acontecendo e pode, obviamente, depois dessa resposta, fazer uma pergunta pro Lucas, que continua com a gente aqui na Jovem Pan. Exatamente, Tiago. A questão da rejeição é uma questão central. E quando a gente trata, por exemplo, de uma eleição em 2 turnos, existe tradicionalmente aquele momento do primeiro turno, onde de alguma forma o eleitor se engaja mais, se identifica mais
com uma campanha e num contexto de segundo turno que classicamente é a eleição das rejeições, aquela eleição onde o eleitor muitas vezes ele se posiciona no sentido de fazer com que aquele candidato que ele rejeite acabe não se sagrando vencedor. E é isso que eu queria tratar com o Lucas nesse sentido. No segundo turno, se ele entende que no contexto da campanha eleitoral, das propagandas que venham a ser feitas, se a gente vai acabar percebendo um ataque maior de um contra o outro no sentido de reforçar as rejeições, ou se a tendência no segundo turno é de termos uma campanha talvez um pouco mais propositiva? Não, com certeza no segundo turno os candidatos vão buscar uma posição mais moderada, até para poder alcançar esse eleitor médio e evitar tentar diminuir esse número de rejeição altíssimo, caso um dos candidatos com muita rejeição estejam lá. Então, provavelmente vai ter uma coisa mais propositiva, vai ser com certeza esse tipo de disposição dos candidatos que estarão no segundo turno. Nenhum deles vai querer se arriscar e tentar ser mais agressivo. E, Lucas, de que forma que o eleitor que não votou nos dois candidatos que estão no segundo turno, como que ele define o voto? Nesse momento, é o que a gente chama principalmente de voto útil, porque não necessariamente, se ele não votou nos dois, ele ou não concorda com todas as propostas, enfim, tem uma visão até ideológica diferente. Como que isso se dá agora para o segundo turno? Bom, a gente vai ter provavelmente o apoio dos candidatos que vão ficar de fora do segundo turno, então provavelmente todos os candidatos devem apoiar um dos dois que vão ficar no segundo turno. Essa é uma das coisas, mas também olhar para as propostas desses candidatos e olhar quais delas têm mais a ver com esse eleitor e quais propostas do candidato que vão ser colocadas para ele. Então, quais candidatos vão conseguir alavancar propostas, por exemplo, o Guilherme Boulos pode pegar muitas propostas da Tabata Amaral do programa dele. Então, o eleitor da Tabata Amaral pode votar nela e fazer com que as propostas dela tenham alguma força no segundo turno. Por isso que é muito importante que no primeiro turno o eleitor vote naquele candidato que ele se identifica mais. Porque se esse candidato, ainda que não esteja no segundo turno, tenha uma eleição expressiva, as propostas que ele tem terão mais força no segundo turno. Alan Gani, eu queria te perguntar também sobre a rejeição, como o Vilela já falou também, e na sequência pode fazer mais uma pergunta para o Lucas Samos. Olha, Berraich, a rejeição é um fator primordial, concordo absolutamente com o que o Vilela trouxe na sua última fala. E é interessante porque a campanha de primeiro turno, em certo sentido, para você crescer, você faz uma campanha mais agressiva, vai mais para o embate, mas isso traz também um contraponto, isso traz também uma consequência negativa. É um trade-off, é uma escolha conflitante, à medida que aumenta a sua rejeição. Então, aumenta a sua probabilidade de ir ao segundo turno, mas também num eventual segundo turno a sua rejeição se torna maior. O exemplo disso foi Pablo Marçal, né? Ele faz uma campanha mais ousada, mais agressiva, muitas vezes ali no limite da ética, de fato cresce, mas caso ele vá para o segundo turno, a gente sabe que ele vai também com uma rejeição muito elevada. Então, é um grande trade-off aí do ponto de vista político. E aí, nessa esteira, eu pergunto para o Lucas. Dentro desses três candidatos que têm chances de irem ao segundo turno, de acordo com as pesquisas, Pablo Marçal, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, quais seriam os fatores que cada um deles, eu gostaria que você elencasse, precisariam melhorar num eventual segundo turno para se tornarem mais competitivos? Bom, o Pablo Marçal ele vai precisar ter uma posição menos agressiva com o outro candidato que ele vai ter no segundo turno, tentando fazer com que essa rejeição que ele tem diminua bastante, ter uma personalidade mais propositiva, pensando mais no eleitor médio, tentando conquistar ele. O Guilherme Boulos vai ter que pensar em conquistar aquele candidato
que está mais no centro, né? Porque ele tem o apoio já da esquerda, a grande parte da esquerda de São Paulo, só que ele vai precisar de mais votos, além desse campo da esquerda. Então, ele vai precisar conversar com o eleitor médio, verificar propostas que outros candidatos que vão ficar de fora do segundo turno podem passar por ele, e talvez até apoio de algum candidato do centro. E o Nunes vai precisar reforçar um pouco mais a imagem dele com relação ao que ele tem feito dentro de São Paulo, mostrar resultados concretos, para fazer com que essa imagem de má administração que os seus adversários têm apontado não fique. Lucas Samos, que é cientista político, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan, como sempre. Bom fim de trabalho por aí, a gente acompanha a apuração. Muito obrigado, um abraço.